Bom, primeiro eu quero começar explicando o que é a carteira pública, né? Carteira pública é um método que eu estou usando, que é o mesmo que eu uso para os meus clientes, de mostrar que uma carteira simples, com método e estratégia, rebalanceamento e aportes, ela vai dar muito mais resultado do que você fazer um negócio super complexo para não ter resultado. Carteira pública é basicamente isso, tá? É uma carteira composta de tesouro, renda fixa, ações, fundos de investimentos e fundo imobiliário, e a gente tem uma estratégia por trás dela, que é a alocação de ativos, que é o que eu mais ensino para todos os meus clientes. A alocação de ativos, ela sozinha é responsável por mais de 90% em média do resultado das carteiras. Então, é muito importante você entender isso. E, diferentemente da alocação de ativo, que sozinha responde por 90%, outras coisas que muita gente se preocupa, como o timing da carteira, que tipos de ativos que eu vou usar na carteira, acabam sendo responsáveis por apenas os outros 10% de rentabilidade da carteira. Ou seja, dá muito trabalho você ficar selecionando que ativos que você vai pôr na sua carteira, e se você ainda, além de tudo, não tem uma boa estratégia, você também não vai ter resultado. Então, como é que funciona essa carteira na prática, tá? É uma carteira dividida, obviamente, em renda variável, aqui em cima, como vocês podem ver em rosinha, e renda fixa, sendo que em renda fixa a gente tem 50%, 15 mais 15 mais 20, tá? Totalizando 50%, e aí a gente dividiu em produtos pré-fixados, que são letras do tesouros, produtos Selic e produtos da inflação. 50% está em renda fixa, beleza. E os outros 50% da carteira está em renda variável, dividido como? Dividido 30% em ações, então 5, 15 mais 10, 20, 30% em ações, 10% em fundos imobiliários e 10% em câmbio. Com essa combinação, a gente vai conseguir ter muito resultado. E o que a gente tem feito com ela? Eu comecei nessa carteira com 15 mil reais, tá? E todo mês eu venho botando 15 mil reais nela. E esse aqui são os resultados que a gente vem tendo. Primeiro mês eu comecei em fevereiro, foi a época dos crises e a gente teve 4% de perda. E desde então a gente vem tendo retornos de 2%, ainda estava negativo no acumulado, 8% no terceiro mês ficou positivo, 2% mais positivo, 8% no ano. E agora a gente vai fazer o fechamento desse mês para decidir como que a gente vai aportar os nossos próximos 15 mil reais que vão aqui. Essa ferramenta ela é feita para facilitar todo o processo de decisão que você tem durante a montagem e execução da carteira. E aqui, essa carteira específica, lembrando que essa carteira não é uma recomendação, mas é como eu faço uma carteira com ativos fixos. Esses ativos que estão dentro de cada categoria foram escolhidos para ficarem aqui, e a gente vai trocar eles o mínimo possível. E eu escolhi os ativos mais simples possíveis para a gente se expor. Então, em renda variável, a gente tem Small e Bova, 2 ETFs em um fundo. Era para a gente ter 2, mas como a carteira era pequena, a gente não tinha capacidade para entrar num segundo fundo. Logo mais, a gente vai conseguir fazer isso. Fundos imobiliários, a gente tem 4 fundos imobiliários que eu escolhi porque eu gosto desses fundos. É o jeito mais fácil hoje em dia de você ter uma carteira de fundos imobiliários, mas mais fácil que isso seria você ter 1 ou 2 fundos de fundos. Eu preferi fazer ela um pouquinho mais elaborada nesse quesito especificamente. Fundo cambial, que é a parte de moeda da nossa carteira, que é dividida em fundo cambial para proteger a gente da variação do dólar e IVVB11, que é um ETF também, mas é uma proxy do SP500. Então a gente tem uma exposição a moedas lá fora. Em produtos de renda fixa, a gente tem 2 tesouros, um curto e um longo, 2 tesouros pré-fixado, um mais curto de todos e o segundo mais curto. NTNB é o mesmo processo, o mais curto de todos e o segundo mais curto. Por que eu não pego juros de renda fixa muito longos? Eu tenho uma aula explicando só sobre precificação de tesouro direto e como que juro longo deixa você meio exposto a variações do mercado. Então você pode comprar e ficar perdendo dinheiro durante anos e anos com juro longo. Então, como essa carteira ela não é feita para... Ela é feita para a gente atingir 1 milhão em 5 anos. Então, eu não quero que ela seja tão curto prazo assim. Só se eu for especular e aí talvez eu introduza isso na carteira, mas não é o momento. Aqui a carteira é para ser simples e eficiente. Então, só tesouro direto, mais tesouro pré, tesouro Selic,
Tesouro IPCA, porque a gente tem que dividir entre cada uma dessas categorias. Beleza. Como que a gente faz o tal do balanceamento da carteira? Como que a gente preenche? Bom, na verdade é fácil. A gente vai levantar uma tela de como que está a nossa carteira agora e a gente vai preencher. Então a gente vai basicamente ver aqui, ó, Small 11. Quanto que a gente tem em Small 11? Já abri aqui a nossa carteira, a gente clica em ações e vai ver quanto que tem em cada um. Small, 5.547,36. Então, 5.547,36. Opa. Quanto que a gente tem? 11.840,10. 11.840,10. Fundo Alasca, quanto que a gente tem? Tem 6.864,06. 6.864,06. Repare que a planilha já vai dando os resultados de rentabilidade mensal de cada um dos ativos, tá? Essa é uma ferramenta bem útil nesse sentido para a gente entender como é que a carteira está performando. KNRI, 2.074,67. 2.074,67. KNCR, 2.090,40. 2.090,40. XPML, 2.074,42. 2.074,42. VI, 2.133,16. 2.133,16. Fundo Cambial, a gente vai ver o Votorantim, 4.167,83. 4.187,63. IVVB11, 4.002,40. 4.002,40. Repare que é bem rápido e fácil de se fazer esse preenchimento da carteira, essa finalização. LTN, 2023, 8.456,64. 26, vamos ver quanto é o 26, 3.647. 3.647. Selic tá aqui, 16.097, 62. 16.097, 62. Repara que do jeito que eu coloquei aqui já tá tudo separadinho, bonitinho, não precisa fazer nada. NTNB 26, 9.805,05. 9.805,05. E por último, 35, 2.498,02. 2.498,02. É isso, acabou o preenchimento da carteira, tá? Isso aqui a gente já vai entender o quanto que a carteira performou no mês. Tá? Então a gente estava com 81 mil reais, somando tudo. Quem que performou para baixo? LFT teve uma quedinha de 0,14, tá? Fundo Cambial teve uma quedinha, vocês perceberam que o dólar caiu. KNRI caiu sozinho aqui, mas todos os outros seguraram as pontas, subiram. Renda variável subiu, principalmente a Alasca subiu. Então a gente teve um retorno geral da carteira de 1% a mais. Aqui, retorno de 1,35 e um retorno acumulado de 9,80. Acabou essa parte, vem a parte, essa é a parte difícil, diria que trabalhosa. Agora a gente precisa fazer o quê? Distribuir o novo aporte, os novos 15 mil reais que a gente tem em conta. Então a gente tem 96 mil reais lá na conta, 81 mil está investido e tem um saldo disponível de 15 mil reais que a gente precisa aplicar. Como que a gente vai distribuir esse dinheiro na carteira? Aqui a carteira já faz essa sugestão para a gente. Então ela fala, olha, essa linha aqui é justamente o quanto que a gente tem que comprar em cada ativo para redistribuir a carteira. Então a gente vai dar uma olhada aqui, entender que valores que ele está sugerindo e tentar seguir uma projeção. Regras que eu tenho. Eu procuro não vender ativos. Se eu vendo, eu tenho que me preocupar se eu vou pagar imposto de renda ou não. Então, para evitar isso, eu vou fazer aporte nos outros produtos ao invés de vender, que aí eu não me preocupo com pagamento de imposto de renda. Então, beleza. Se eu não vou vender, por exemplo, quando está negativo aqui, o que precisa ser feito? Obviamente, se eu não vou vender, eu obviamente não posso sair comprando exatamente todos esses valores sugeridos aqui, que a conta não vai dar os 15 mil que eu pretendo comprar. Então, por exemplo, aqui vou comprar até BOVA 2.600, mas eu vou comprar só 2.000, por exemplo, de Alasca, para fazer a conta mais ou menos bater aqui, tá vendo? Eu tirei os 700 que eu deveria vender aqui e evitei de comprar. Isso supostamente mantém dentro do grupo de ação como que eu deveria fazer a conta. Aqui, 350 em cada, tá? Eu acho que 300 a 350 em cada. Aqui 300 só, né? Fundo cambial. Eu só posso investir de 1.000 em 1.000 reais no fundo cambial. Então eu não vou investir aqui e eu vou comprar 1.000 reais de IVVB11. Letra financeira do Tesouro, 1.600. Tesouro eu posso comprar quase que no valor que tá falando sempre. Então é bem fácil de eu manter os valores. Isso por que eu tô escrevendo isso? Para ter uma referência de valores para saber quanto que eu vou comprar em cada um dos produtos. Então, 14.480, somando tudo, beleza, tá bem próximo ali do valor que eu vou fazer. Qual que é o próximo passo? A gente fechou como é que estava a planilha, a gente avaliou os resultados por ativo mês a mês, avaliamos o resultado do mês, avaliamos o resultado acumulado, decidimos quanto que a gente vai aportar, 15 mil reais, olhamos a sugestão da planilha,
Tomamos as decisões conforme baseado na sugestão de quanto que a gente ia manipular. Então esses aqui são os valores que eu coloquei de sugestão que eu vou usar. E aí, com esse valor, eu já sei o que eu vou comprar na carteira. Então eu sei que eu não vou comprar nada de small, eu vou comprar, por exemplo, 2.600 de BOVA. Como é que eu vou fazer essa operação? Eu vou pegar esse valor, ir lá para minha carteira e executar isso. Vou usar a carteira de referência. Eu quero comprar 2.600 de BOVA. Estou entrando aqui no meu aplicativo para comprar 330 BOVA, tá? E esses 30 BOVA vão ser ao custo de R$ 2.916,90. Nessa planilha eu não lanço os custos de corretagem, tá? Então, assim, eu tô meio que bancando esses cursos de corretagem. Comprou, executou. Então, de novo, próximo produto. IVVB11. O que a gente decidiu para comprar? KNRI, você vai lá, compra, eu quero comprar 300. Então, são 2. 319,02. KNCR. São 4 ações, vai dar 348,96. É importante fazer essa correção aqui, porque o que a planilha vai levar em consideração é o quanto efetivamente você fez de cada operação, certo? Então, eu coloco a referência primeiro e depois o quanto efetivamente deu. 3 são 375. Eu vou ficar com 250, então, né? IVVB11, 10 unidades já dá 2.000. Então, ó, eu vou comprar 10, vai dar 2.030, ok? Beleza, comprei. Só que aqui eu vou ter que diminuir, por exemplo, R$ 1.000 aqui na letra do tesouro. Já comprei tudo? Na renda variável já foi tudo, gente. Tá vendo que difícil que foi? Só não comprei o Alasca, então vamos lá pro fundo 2.000 de Alasca. Então a gente vai lá e 2.000. Agora falta o tesouro. A gente definiu que precisa diminuir um pouquinho. Então eu vou diminuir 300 aqui e vou diminuir 300 aqui. Lembre-se, a gente tem que fechar a conta dos 15.000 aqui. 3.100 em tesouro, continuar. Ele vai transformar em 3.093. Tesouro pré-fixado 2023, investir. 1.300. 1.300. Checando aqui no meu que vai dar 1.332. 1.332. E aí você fala, você fica preocupado com a rentabilidade? Não, porque eu estou preocupado com a rentabilidade da carteira, e a rentabilidade da carteira, ela depende da alocação, lembre-se, não dos produtos. Então eu não estou preocupado tanto, mas esse produto é melhor que aquele, se poderia trocar, sei lá, fundo cambial da Votorantim para o fundo cambial de outro lugar, poderia usar, em vez de usar a VI, LG, um outro fundo que eu gosto mais? Pode. O importante é você ter as concentrações na quantidade certa em cada produto. Último passo aqui em pré-fixado, 2026, 735,98. Falta o NTNB e 26,85. Vamos lá, NTNB 26, tem 1.000, né? Vou colocando 0 a mais, 304. Beleza? O último produto que falta é 35, 367,05. Comprado, então tá feito a distribuição de novos produtos dentro da carteira. Isso é o que a gente precisava fazer para ter a conta rebalanceada. E esse rebalanceamento, associado aos aportes e escolhendo produtos diversificados que, como vocês veem, um sobem, outro desce, mas em média eles performam muito bem. Hoje era um dia mais simples, justamente para vocês entenderem como que de fato dá para fazer um rebalanceamento de carteira muito rápido, muito eficiente, com muito resultado, sem você ficar se preocupando. Essa carteira não é feita para você ter a maior rentabilidade do ano, mas ela vai te dar com certeza muita rentabilidade, mais que suficiente para um médico que tem capacidade de fazer aportes frequentes chegar lá rapidamente. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que depois eu respondo, ou vai lá e me segue no meu canal. Se você é novo por aqui, deixa um joinha, compartilha isso se você achar que vale a pena compartilhar esse tipo de informação, porque é basicamente isso que eu faço, é espalhar informação de um método fácil e eficiente de fazer gestão de carteiras. Obrigadão aí por tudo e até mais!